E aí, Pega Devs, hoje a gente vai fazer a conclusão do nosso curso e vamos simular um cenário real no qual um morador ele vai reportar alguns problemas na nossa aplicação. Porém, antes da gente fazer isso, eu vou mostrar como é que está o nosso case type atualmente, né? Vou abrir aqui, criar um case de reporting. A gente sabe que atualmente o morador ele preenche seus dados aqui, nessa parte aqui de Provide Personal Data, e aí ele segue adiante e aqui ele preenche alguns dados, como por exemplo a descrição do problema, a data de início, a categoria do problema e também consegue inserir as fotos do problema. Lembrando que ele pode inserir mais de um problema nessa tela aqui. E após isso, ele manda adiante para que as equipes de review possam rever o problema que foi reportado. Então, a equipe de review issue, ela vai rever o problema e vai fazer algumas observações. Aqui eles conseguem ver os dados do condomínio, né, onde os problemas foram reportados, consegue ver a descrição do problema e a data início e tudo mais. E aqui a equipe de review budget faz a revisão do orçamento. Também pode acrescentar novas observações se quiser, mas aqui o foco é dizer o orçamento para resolver os problemas que foram reportados. Então, aqui ele pode dizer que os problemas somados deu tal valor. E aí, quando essas duas tarefas em paralelo, ou seja, as duas tarefas de review são finalizadas, a gente vem para a última tarefa, que é a Issues Resolution. Porém, como vocês podem ver, a gente não criou essa tela. Então, no vídeo de hoje, a gente vai criar essa última tela e vamos encerrar, vamos, na verdade, criar uma situação real no qual o morador ele vai executar o nosso case type de ponta a ponta, do zero. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos criar essa section aqui da Issues Resolution. Para isso, como vocês já sabem, a gente vai ter que ir lá no nosso case type. Vamos aqui no case type de reporting. E vamos abrir o último processo, que é o processo de resolution, que é o processo da conclusão do problema. Esperar carregar um pouco. Vamos vir aqui no processo de resolution e vamos abri-lo. Aqui a gente consegue ver a tarefa de Issues Resolution, porém essa tarefa, como eu mostrei, ela não tem tela. Então, só relembrando aqui, para que a gente crie uma tela, a gente precisa de um Flow Action primeiramente. Então, aqui a gente já tem esse Flow Action Issues Resolution, porém, ele não está criado. Vamos ter que criá-lo agora. Basta clicar no alvo. Aqui a classe é a classe do nosso Case Type Reporting. E agora vamos criar. Depois também vamos precisar de uma section. E aqui, quando a gente iniciou o nosso curso, a gente viu que existem várias sections que foram construídas. E a única que ficou faltando foi a nossa Issue Resolution. Então eu vou nomear essa section de Issue Resolution e vou criá-la. Clicar aqui no alvo, Create and Open. Vou clicar aqui em converter para Full Section Editor e vou salvar essa section. Por enquanto ela vai ficar vazia, porém ela daqui a pouco vai ser preenchida com outras informações que a gente vai ver em seguida. Vou voltar aqui para o meu Flow Action, vou salvá-lo também. E aqui, quando a gente volta nas nossas sections, a gente vê que tem essa section Issues Conclusion, que ela fica no nosso objeto issue, ou seja, na classe data issue. Então a gente vai ter que criar essa section. Mas qual seria a diferença dessa section para a issue observation, que é
essa daqui que a gente já tem. Deixa eu abrir aqui o Data Issue. Se a gente vier aqui, a gente vai ver que tem a Issue Observation, que basicamente ela mostra todos os dados do issue, mais a sua observação aqui. Ou seja, mostra a descrição, a data início, a categoria do issue, as fotos daquele problema, né? E também a observação do problema. Porém, a equipe de resolução, ou seja, a equipe de conclusão dos problemas, vai ter que dar uma solução e vai ter que escrever essa solução para cada um dos problemas reportados. E é por isso que a gente vai ter que ter mais uma section chamada de Issues Conclusion, onde vai ter o campo conclusão, ou melhor, o campo solução do problema. Se a gente vier aqui no nosso objeto issue, a gente vai ver que ele não tem ainda a property de resolução, a property de solução do problema. Então a gente vai ter que criar mais uma propriedade aqui chamada solução, onde o usuário vai escrever qual foi a solução daquele problema reportado. Vamos chamar aqui de solução. Vou colocar em inglês solution para ficar no padrão. Aqui é a classe DataIssue, já que eu estou no objeto issue. E eu vou criar. Vai ser um tipo texto, então aqui não precisa mudar nada. O tipo dessa propriedade, desse atributo, vai ser texto mesmo. E aqui eu vou salvar. Agora, a gente vai precisar criar uma section muito parecida com a Issue Observation, porém com o campo de solução. Então, a gente vai ter que criar uma section muito semelhante a essa, porém vai ter o campo de solução e esse campo de observação ele tem que ficar no modo apenas leitura. Então, a maneira mais fácil da gente fazer isso é reaproveitar essa section aqui e colocar como apenas leitura lá em Issue Observation. Então, eu vou dar um Save As aqui. Vou criar a nossa section chamada de Issues Conclusion. E aqui a gente vai inserir, né, o campo solução. Vamos vir aqui embaixo. Vamos inserir mais um campo aqui abaixo da observação, que vai ser o campo de solução. Vamos colocar um campo de text area, já que a solução pode ser um campo de texto grande, vamos colocar a text area. Aqui abaixo da observação a gente coloca a solução, que vai ser o atributo solution, e vamos colocar aqui a label solução, que também vai ser obrigatória. A gente vem aqui em required e coloca always. E esse campo de observação, ele não vai ser mais preenchido, portanto, eu posso deixar ele como apenas leitura. Vou colocar aqui. Tem duas opções, ou a gente coloca read only com a condição always, ou a gente coloca simplesmente aqui o disable, a gente desabilita esse campo para que ninguém possa escrever nele. Eu vou fazer isso para ficar melhor, vou apenas desabilitar. Então, ele está agora desabilitado, né? Esse campo está desabilitado aqui. E eu vou salvar. Além do campo solução, um outro campo que a gente vai ter que colocar aqui é a data de solução do problema, a data na qual o problema foi resolvido. Então, a gente vem aqui em Data Capture, coloca o DateTime, que é o calendário. E agora a gente vem aqui e coloca a propriedade EndDate, que refere-se à data de resolução do problema. Vou dar Submit aqui e vamos salvar. Então agora a nossa section de conclusão está pronta. Porém, o nosso trabalho ainda não foi finalizado.
essa section que foi construída, ela é responsável por apenas um issue, apenas um problema. Então, como é que eu faço para vários problemas? Como é que eu faço para exibir vários problemas? Exibir essa section várias vezes. É aí que, mais uma vez, a gente vai ter que utilizar o Repeating Dynamic Layout. Então, a gente vai voltar na nossa section de Issues Resolution, que a gente criou, e vamos fazer um Embedded Section da nossa Issue Conclusion, porque aí sim, os issues eles vão ficar repetidos e vão ser exibidos da maneira correta. Então, a gente vem aqui em Structural, coloca Embedded Section, ou melhor, só corrigindo, a gente vai no Repeating Dynamic Layout, que é o que a gente quer mexer, né? E aqui o Repeating Dynamic que a gente vai querer corresponde a qual propriedade? Seria a propriedade do nosso case type, que é a propriedade dos issues. Então eu clico aqui na engrenagem. A lista que eu quero exibir são os issues, então eu coloco aqui, dou submit. E agora sim eu faço o Embedded Section. Vou vir aqui em Embedded Section. Aqui vocês veem que ela já pega o contexto correto, né, que é o contexto da classe DataIssue. E a section que eu quero exibir é a Issue Conclusion. Então eu vou dar Submit. E a gente vai salvar. Vamos salvar aqui. Bom, agora a gente vai executar um case type do zero para ver esse funcionamento. Vamos simular agora como seria que um morador reportaria um problema ou um ou mais problemas que estão acontecendo no seu condomínio. Então ele vem aqui, clica no Reporting para criar um case. Aqui os dados vão ser preenchidos pelo morador. Ele pode colocar o seu sobrenome. O nome ele vai vir por padrão, vai ser um nome de acordo com o login do morador. Aqui o usuário pode preencher a sua data de nascimento. Por exemplo, colocar a minha data aqui. Aqui ele já calcula a idade, como a gente viu nos vídeos anteriores, usando a Declare Expression. Posso colocar aqui o e-mail do morador. E aqui um telefone qualquer. O morador também vai selecionar o condomínio ao qual ele pertence. Por exemplo, o condomínio João de Barro. E o endereço. Aqui ele vai fazer a pesquisa utilizando o REST Connector que a gente criou. Então, vou buscar CEP, aqui traz os dados, e aqui ele pode preencher o número do seu prédio, do seu condomínio. Então, vamos prosseguir. E aqui o morador ele vai poder dizer a descrição dos problemas que ele está passando no condomínio. Por exemplo, digamos que tem um problema com um buraco na via externa do condomínio, atrapalhando a circulação de carros dos moradores. A categoria pode ser área externa, por exemplo. A data de início pode ser uma data qualquer, pode ser essa data aqui mesmo. E aqui o morador vai poder inserir uma foto. Então ele vai escolher um arquivo. Por exemplo, buraco. Colocar aqui buraco na via. E se quiser colocar uma descrição também. Aí o usuário, o morador, ele pode visualizar a foto do problema aqui. E ele pode adicionar novos problemas também. Ou se quiser adicionar novas fotos, basta também vir aqui em inserir foto novamente. Eu vou adicionar mais um problema, venho aqui em novo issue. E aqui o morador vai adicionar um outro problema, por exemplo, carro estacionado incorretamente
atrapalhando o estacionamento. A categoria estacionamento. E aqui o morador ele pode inserir uma foto. Por exemplo, essa foto aqui. E aqui o morador ele pode visualizar a foto do problema. Então, ele pode prosseguir após reportar esses dois problemas. Ele pode prosseguir e aí as duas equipes de review vão visualizar o problema para poder ter uma solução. Começando pela equipe de review issue, ela vai ver os dados do condomínio ao qual os problemas foram reportados e aqui também consegue ver cada um dos problemas. Então eu posso ver aqui a foto do buraco que está atrapalhando a via e posso colocar uma observação. Uma equipe será enviada para resolver o problema. Uma observação dessa, por exemplo, e aqui para o outro problema, a gente pode colocar também uma outra observação. Lembrando que aqui ele pode ver a foto do segundo problema e dizer o carro será retirado do local em breve. Então aqui ele dá submit para enviar. E aí a equipe de Review Budget, paralelamente, também pode avaliar os problemas e fazer um orçamento de resolução desses problemas. Eles podem ver também as fotos, podem acrescentar mais coisas na observação. Aqui eu posso visualizar as fotos. E aqui ele vai dizer, essa equipe vai dizer o número de trabalhadores, por exemplo, 4 trabalhadores, 4 dias de trabalho e a data estimada de resolução. Deixa eu só atualizar aqui, porque o calendário não está aparecendo. Então, a equipe de review pode colocar aqui a data, digamos que a data de estimada, né, de resolução seja dia 11, e aí ele pode colocar o número de trabalhadores, por exemplo, 3 trabalhadores, 3 dias de trabalho, e o orçamento seja de R$ 2.000, por exemplo. Então, eu vou clicar em Submit. Então, essa equipe ela vai encerrar o seu trabalho. E aí, a próxima equipe é a equipe da conclusão. Então, essa tela que a gente está aqui é a tela de conclusão, que é a última tela que a gente acabou de construir. Aqui já são exibidos os problemas, né? Por exemplo, aqui a data início do problema, a descrição. Também é possível ver as fotos, ver as observações e, por fim, colocar uma solução. O problema foi solucionado da melhor maneira possível. Foram necessários 3 dias de trabalho. E aqui ele pode dizer a data de resolução desse problema. A data estimada era dia 11, digamos que ele foi resolvido até sexta-feira aqui, dia 6. E aqui o outro problema também, digamos que foi resolvido no dia 6. E aqui a solução, o carro foi guinchado e aguarda retorno do dono. Então, aqui a gente tem as duas soluções que a equipe de soluções de Issues Resolution vai fazer. Então, aqui, quando ele dá submit, quando essa equipe der submit, ou melhor, quando o usuário pertencente a essa equipe que estiver tratando desses problemas der submit, o case ele vai ser finalizado. E aí o status é Resolved Completed. Então, a gente encerra aqui o nosso curso mostrando diversas características aí do Pega. A gente conseguiu aprender sobre activities, sobre data transforms, declare expressions, aprendemos sobre when rules, como criar as regras na aplicação,
Também aprendemos sobre classes, herança de classes e sobre roteamento de case types. Lembrando que o foco desse curso era justamente falar sobre o Dev Studio. Existem diversas outras características que a gente tem que aprender no Dev Studio, porém, a gente conseguiu cobrir aqui várias coisas e conseguimos com certeza aprender diversas características aí do Pega. E é isso, agradeço a cada um de vocês, Pega Devs.